Olha, Rudinei, estou em contato neste momento com o professor da UNOESC na área de Biologia e coordenador do Núcleo de Estudos em Vida Selvagem, Jackson Preus, porque neste momento ele irá fazer uma análise, a peperia, a reportagem também, de uma matéria, de uma notícia que está dando o que falar nas mídias sociais. É um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, precisamente falando na cidade de Ipiranga do Sul. Guilherme da Silva Andrade, de 12 anos, desapareceu na tarde de domingo, dia 31, no Rio Teixeira, localidade, zona rural de Ipiranga do Sul. Cidade do Rio Grande do Sul, como eu frisei. Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo do menino foi localizado na segunda, dia 1º, ontem, por moradores que também faziam buscas no rio. O que está dando o que falar nas redes sociais é que talvez o menino poderia ter sido levado por uma cobra, né? Inclusive, o laudo acabou apontando que não constata ataque de cobra em morte de menino em Ipiranga do Sul. O IGP ainda tem que divulgar de forma precisa todos esses dados. E para falar um pouco sobre este assunto, eu converso com o Jackson Preus, que é estudioso nesta área e é aqui da UNOESC de São Miguel. Professor, inclusive o senhor acabou comentando essa matéria nas redes sociais. O que falar dessa matéria que está repercutindo muito, hein, professor? Boa tarde. Boa tarde, Christian. Boa tarde, ouvintes. Então, esse tipo de história, seguidamente, ela surge aí nas redes sociais, né? E gera um alarme social gigantesco, né? Mas desde o primeiro momento, primeiro instante, na manhã de hoje, as pessoas já começaram a me mandar essa reportagem lá da cidade, da região do Rio Grande do Sul. Eu sempre mantive muito calmo, ou até mesmo alertando as pessoas que isso poderia ser nada mais do que mais uma história, né? Ou apenas mais uma lenda da região envolvendo as serpentes, né? Porque muitos dos fatos que envolviam essa notícia, elas não acabavam fechando com um ataque de serpentes, né? Principalmente de grandes boídeos, como as sucuris, ou pitons, ou jiboia, que poderiam ser os animais que comem animais de grande porte, né? Então, muitos fatos não fecham, né? Então, acreditava-se que seria uma serpente aí de 8 metros para ter condições de comer um ser humano, então não fecharia com o porte, porque seria facilmente vista na região em outro momento, né? E também na mesma notícia dizia que o animal fugiu de um açude que teria estourado com as grandes chuvas, mas isso não condiz, que esses animais eles não vivem em águas, né, em açudes. Facilmente ela teria passado por cima dessa barragem ou até mesmo fugido em outro momento, então não seria uma condição como essa. E outra coisa que me chamou a atenção é o fato de que relata-se na primeira informação da primeira notícia que o animal, na verdade que o jovem teria ossos quebrados, né? E as serpentes, elas não quebram ossos em hipótese nenhuma, em nenhum tipo de acidente. Elas matam por asfixia, né? O qual não quebra ossos da vítima. Pois é, professor, em relação ao IGP, eles acabaram divulgando que o laudo da necrópsia foram encontrados sinais internos de asfixia, além de sinais específicos de afogamento, né? Os quais dão elementos para afirmar que a morte foi devido à asfixia mecânica por afogamento. O que falar também desse levantamento do IGP? Então, assim, a asfixia é um fato comum, né, de acontecer em acidentes por serpentes. Mas como ele relatou, esse tipo de asfixia que foi encontrado nesse jovem tinha um plâncton no sistema respiratório do jovem, então o qual caracteriza-se que ele ingeriu água, né? Já a asfixia por serpente acontece de uma forma diferente. A constrição, como é chamada, a serpente enrola sobre a vítima, né, sobre a presa, o qual ela não deixa a vítima inflar os pulmões, ela vai apertando cada vez mais e a presa não consegue inspirar, ou seja, captar o oxigênio e morrer dessa forma. Então não teria como ter nenhum tipo de plâncton, nada do tipo no pulmão. O pulmão estaria livre desse tipo de característica. Então não seria um afogamento como foi encontrado no jovem. Outro fato que chamou a atenção, lembrando agora, várias pessoas comentaram até nas redes sociais, é que não teve nenhum tipo de sinal de mordedura, né? Então, como que era característico, as serpentes normalmente elas mordem a presa, o qual se enrolam sobre ela, né, fazendo uma pressão muito forte, não deixando a presa em absorver o oxigênio. Então, não tendo esse sinal de
de mordida não poderia ser uma serpente, né? Então, dificilmente. E assim, são raros os casos de acidentes, só temos um registrado na região da Ásia, em que um jovem foi engolido por uma piton de grande porte. Então, acredito eu que aqui no extremo oeste, no sul do Brasil, não seria o segundo caso, porque nem na região da Amazônia ou do Pantanal, nessas serpentes são mais frequentes, não temos registros de acidentes desse tipo. Conversei com o professor da UNOESC na área de Biologia e coordenador do Núcleo de Estudos em Vida Selvagem, o Jackson Preus. Essa matéria completa está em nosso site na internet. Christian Lesch, repórter Super Treviso, felicidade em estar aqui.